Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos mais uma vez todos vós. Bem-vindos mais uma vez todos nós. Bem-vindos mais uma vez todos os seres que aqui estão, numa multiplicidade imensa, invisíveis aos vossos olhos apenas. Residentes especiais deste portal de unificação pleito ecumênico da verdade. Felicito-vos muito, encarnados desta terra, incluso dos encarnados que aqui estão, e observa-se como uma simplicidade de que temos os mesmos olhos e podem observar-se todos vós, tudo ao mesmo tempo. Tão claro e definido do que estes olhos carnais podem ver e notar. E de que este bem-vindo, como sempre tratamos, é um som mais do que universal, mais do que quântico, mais do que tudo que podemos tratar, de que existe um som eterno que diz bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a tudo que é do celeste, a tudo que é, em todas as constelações, a tudo que possamos saber delas ou não, daquilo que é visível aos equipamentos ou não. E daquilo que é visível, existem 7 camadas de invisibilidade. Todo este som está por todas as partes, que diz bem-vindos, bem-vindos. Este bem-vindos quer dizer de que a vida se manifesta, onde por acaso, onde não podemos interrompê-la. Assim sendo, no tocante a isto, talvez só bastaria isto. E neste bem-vindo, no interior deste portal de unificação, neste som do bem-vindo, então este bem-vindo está para as células de vosso organismo que estão bem-vindas, está por toda a aparelhagem que todos têm nesta vida de encarnados, que observa-se todos têm. Então, muito intrigante que todos possam pensar, todos possam sentir, todos possam saber, todo o destino que temos em nós, que multiplica-se e multiplica-se e multiplica-se, em entradas principais de radiações divinas permanente, não aquilo que vem um dia e depois vai embora. E ficamos nós realizando a obra de nós mesmos, salientando sempre isso. E por ordem disto, posso e podemos qualificar assim: somos um convite eterno e sustentados eternamente. Sustentados na vida do organismo físico, do princípio dela, sustentados no que encerra-se, sustentados daquilo que absorve, sustentados daquilo que é proveniente de algo que, dentro da potência do Pai, faz realizar a obra de degradar os tecidos. E de que este espírito da Terra possa absorvê-lo, transmutá-lo e realizar outra vez. Tudo ao mesmo tempo. E de que este bem-vindo esteja em tudo. E de que principalmente possamos, numa grandíssima interrogação, meu Deus, meu Pai, de que tamanho estou apartado disto que tratamos agora, com um insolente destino particular do que significa nossas vidas, dos proveitos de nossas vidas, no caminhar de nossas vidas, onde distanciado desta totalidade, de que de tudo é. Então, se os olhos carnais vossos
são sustentados. Todos os olhos carnais que aqui também estão sustentados. Então, quando olhamos, um olha nos olhos do outro e o outro olha no outro, ele entende que aqueles olhos são de uma entidade deste grande mundo externo. Estes olhos são sustentados, como os nossos olhos também. Sustentado também a capacidade de estar presentes, a capacidade de ter, dentro de todos os indícios que adentram para nós e nos formatam, como da natureza humana e espiritual, um tipo da criação, um tipo de criação, da criação e da criação que somos todos nós, num universo tão gigantesco e que estamos tão a sós, profundamente a sós, no universo desta orbe, solta no espaço e mais do que isso, sob a regência e a lei, permanente e contínua, num bem-vindo infindável. Então, do que tratamos agora, não significa que está no proveito daquilo que possamos nos deliciar da criação. Está no proveito. O único intento entre nós, no interior deste portal da ficação pleito ecumênico da verdade, o que nos distanciou deste milagre, da propriedade do milagre em nós e da propriedade do milagre em todo o reino, incluso todos os seres que existem. Então, permanentemente, então vamos dizer que nós somos os distanciados. Então, poderia haver, dentro da literatura, daquela que emana do Pai e que trata do reino da criação, que estamos apartados. Num reino onde todos estão ao mesmo tempo e criam-se todas as circunstâncias do que se possa saber do que é viver, e todos ao mesmo tempo juntos, todos olham para os olhos, como os olhos fossem parte de uma entidade particular e todos ao mesmo tempo fazem isto. Sendo que o único proveito que tratamos aqui é reencontrar, trazer de volta aquilo que estamos distanciados e principalmente ter algo que possa acontecer de que olhamos à nossa volta. Tudo menos a natureza humana e espiritual não está distanciada. É tão perfeita que faz estarmos abastecidos civilizatoriamente por alguns milhares de anos, dada esta perfeição, senão tudo estaria distanciado. Os alimentos estariam distanciados. As orbes estariam distanciadas e sobre alguma regência de que cada planeta pudesse dizer de que tamanho que seria o caminho dele. Exato. Por esta exatidão, ganhamos de presente a capacidade de estar vivos. Senão, não estaríamos. E na exatidão disso, ele que premia, repetindo no interior deste portal da vivificação que trata um pórtico, de que trata aquilo, no intento do que significa aquilo que vivifica. E também, no intento de todos os seres que aqui reinam e transmitem isso para todos vós, que diz assim, que tamanho aquilo que mortifica, o que vivifica. Então a vivificação significa, quanto mais estamos não afastados, mais a vivificação é por natureza, como vivificado está as constelações do céu. O piso onde estão, desta orbe, deste planeta, que condensa-se perfeitamente. E neste edifício entre nós, vejam, todo o nosso intento que seja de todos nós, que significa que quando não estamos distintos e separados, apartados, e de que este apartado, nós estamos no mundo dos apartados, lembram do ano que vai ser uma obra literária maravilhosa, do feitio da criação,
de que possibilita seres da natureza humana e espiritual que conseguiram o feitio de estarem apartados da exatidão. Então, religar, reintegrar, significa daquilo que estamos apartados, que possamos estar reintegrados e de que esta vivificação faça por si só o seu caminho régio, como faz o caminho dentro da lei deste planeta que não está esmo, não está caótico, está exato. Repetindo, pela terceira vez, a exatidão dele permite que sobrevivamos dele. Cada um de vós, todos os dias de um modo ou de outro. Se ele se apartar, não existirá. Se ele se apartar um tantinho só, a incapacidade de vida neste planeta não existirá mais. Mas nós somos os apartados, já que toda a vida que está neste planeta, ela tem exatidão e não está apartada. Ela não constitui a obra da devastação, não constitui a obra daquilo que possamos edificar por milhões de vezes. E de que fazemos todas essas edificações possíveis, de que somos. E temos a dinastia científica, e dentro da dinastia científica podemos ver através do menor até o maior, até as constelações. E pouco significa para o apartado, porque um apartado vai lá, encosta seus olhos que são sustentados e olham os planetas, olha a distância dos sóis, e quando ele tira assim, continua apartado. Então, ele pode se refrigerar, ou pode se deliciar no mundo dos apartados do que está apartado. E este apartado, este civilizatório é tão gigante, que permite para estes seres que estão apartados tudo que é possível civilizatoriamente. Aqui expressa entre vós, e de que traz a possibilidade de expressar entre vós, do verbo expressar, Madre Paulina. Então, Madre Paulina, na quiescência de todos que possam ouvi-la, pode ter todas as dúvidas possíveis desta possibilidade, já que Madre Paulina é constituída por uma santa deste país, e constituída como a santa deste país, trouxe uma impressão de tal modo que milhares, milhões de seres levam e entendem Madre Paulina através de uma idolatria ou de impressões, sem nenhuma realidade de totalidade. Afastados, milhões de afastados, notam Madre Paulina do mesmo modo como a anfitriã dos desalojados, dos afastados miseráveis, é isto. Então, Madre Paulina é Madre Paulina, e já dissemos aqui que poderia, com facilidade, ter uma petição de mudar este nome, de que representa tanto, que tem uma impressão tão grande, e de que está aqui entre todos vós. De fato. Então não precisam viajar alguns milhares de quilômetros para reencontrar onde Madre Paulina tinha o depósito do seu corpo e o feitio das suas dores enquanto viva. Então a credulidade sempre está nas impressões, não do que é de fato. Então a credulidade está do que podemos crer em Deus Pai Todo-Poderoso, naquilo que nos afastamos, naquilo que é íntegro e direto não é possível. Então, Deus Todo-Poderoso deve estar em algum lugar, em alguma parte, de algum modo. E de que podemos atingi-lo com nossas preces e tudo mais. Sendo que somos sustentados pelo Pai, tudo que se sustenta pelo Pai é um milagre, ou algo que se afasta do milagre. Fica torto.
sendo que esse milagre continua a ser sustentado. Então podemos estar dentro da natureza humana e espiritual, nos inverter de cabeça para baixo e ainda ser sustentados. Podemos inverter aquilo que nos sustenta, ao contrário. E podemos preferir a escuridão do que a luz, e ainda seremos sustentados a tudo que não sustenta, se não é. Não haveria. Então poderíamos ter acordos mil por todas as partes, disso que tratamos agora. O fato que a sincronia que aqui está, para esta possibilidade é imensa. E para ver essa sincronia imensa, existem seres especializados nisso que fazem realizar esta obra. E a consonância disso, dá isto, está dentro de uma ordem, não está caótica, não está do modo que pode ser ou virar a ser, é exata, numa ordem específica, com os seres que especificamente ordenam, fazem a ordenação de tudo isso, com milhares de seres invisíveis que têm uma ordenação, que tem uma lei, e de que tem tudo que é entrada de nós, porque em nós existe tudo isso, e ela repercute isso onde estiver, seja lá embaixo, ou lá em cima, ou indireto ou direto, ou transversal, ou ao contrário. Então, o que poderia diferenciar todos os invisíveis que estão aqui de vós é apenas um milagre, já que quando estamos distorcidos, num mundo de distorcidos, tratando do distorcido, este distorcido, ele que vai equivaler a quando não estiver aqui, encontrar distorcidos por todas as partes, e queremos encontrá-los, porque existe uma sentença só sabemos viver distorcidos, sem contato real, direto. Por isto é dado para nós uma multiplicidade de impressões e idolatrias, e nós ajoelhamos por elas, realizamos tudo o que for possível por elas, seja esta no núcleo mínimo desta vida, na célula do que seja, aquilo que faz e resgata seres e trazem para este mundo, e fazem realizar esta obra, até aquilo que se multiplica como as células se multiplicam, a centenas, milhares, milhões, e condensa-se num tecido enorme, gigante, num corpo civilizatório tremendo. Bem-vindos mais uma vez. Bem-vindos mais uma vez. E este bem-vindo ecoa. Bem-vindo vossas unhas. Bem-vindo vossos órgãos. Bem-vinda a sincronia de vossos órgãos. Bem-vindo todos os tecidos. Bem-vindo até a possibilidade de nosso engano que será sustentado até o último engano possível. Então estamos separados de tudo, incluso daquilo do milagre micro e macro de que somos e da capacidade que reinamos nesta terra e de que caminhamos, efetivamos e intencionamos. E tudo isto, como sempre tratamos, no reino da eficiência máxima de Abigail, e que está aqui do verbo. Então tem um verbo com uma potência tão insignificante que acabamos de tratar do verbo, ele cai no pé. Tem um verbo que com uma potência maior, ele vai muito adiante. E tem um verbo que significa que a potência divina nele não tem limite. Sempre através do verbo, aqui e acolá, seja onde for. Mesmo onde não se ecoa a possibilidade da linguagem, mas a capacidade de comunicação em totalidade, sem precisar que precise até de linguagem. Tudo está sustentado, e tudo tem uma ordenação, e tudo tem o verbo. Então, no princípio, era o verbo, e o verbo é o Pai. E o verbo foi dado para nós,
como ferramenta máxima de tudo, porque não há o que proclame em qualquer linguagem que não haja o verbo. Então apenas é aquilo que podemos, de qualquer mecanismo, injetar algo que tem uma potência. Então, ele vai ter uma potência pequena, uma potência um pouco maior, uma potência maior, maior e maior, e uma grande potência. Isto está em tudo. Absolutamente tudo. E tudo que está em absolutamente tudo está numa ciência exata. E a ciência está em nós por natureza. Então tudo aquilo que se diz por ciência é aquilo, são observadores, e de que fazem daquilo regras. E das regras multiplicam-se as regras. E das regras que multiplicam-se, faz-se a matemática, a física, a biologia, a sociologia, e todos os assuntos de uma potência pequena e de uma potência imensa. Tudo igual. Se observarmos bem os tecidos das plantas, e observarmos mais do que já foi feito, somos cientistas, somos observadores da potência divina em manifestação, daquilo que ainda não foi visto. Então a ciência é a prodigalidade e a potência de Deus em tudo. Nós estamos inseparados e tortos vendo a ciência, já que até aquilo que nos entortamos e ficamos tortos também faz parte da ciência e faz parte do que promulga a vida, senão não haveria. Então o coeficiente sempre é igual. Então se a cadência de vida e manifestação de vida entre os encarnados e os desencarnados está no nível de potência. Então dentro dos encarnados eles têm um nível de potência da natureza humana e espiritual. Depois tem outro tipo de potência, até a totalidade máxima de potência, que tratamos como crística. E que com o verbo de Cristo expressa-se, ele muda a montanha, ou ele cura, ou ele faz milagre, ele faz o que quiser. Então, não é apenas para Cristo, é que nós nos entortamos. E entendemos que a nossa vida é a vida do que entortamos. Mas vossos ancestrais entortaram. Vossos filhos vão entortar também. Do mesmo modo. Então tudo fica dentro do veredito, que é este que podem observar lá fora. Um massacre, um hediondo. E tudo aqueles senhores dos senhores, dos senhores, dos senhores, de que estão lá embaixo ou em cima, e de que tem uma preferência indireta de absorver a potência divina, são senhores tanto quanto os outros senhores, mas eles estão ganhando muito. Então tudo que degradamos e devastamos está por ordem dos grandes senhores lá da escuridão. Então se há algo em nós devastador, odiento, é porque estamos sob o jugo destas inteligências. Mas é difícil de acreditar, porque quando nos encurtamos, nós justificamos tudo na nossa vida e nos santificamos. Tudo é o outro, menos nós. Sabe? Porque Madre Paulina está tratando disso no interior deste portal de ficação. Porque o portal de ficação não quer que a tortura fique melhor. Quer que se endireite. Porque para a tortura ficar melhor, todas as esquinas que estão aí fora é para isto. Em todas as áreas e gêneros. E estamos aqui na tentativa de que haja uma revelação de que estão tortos porque inventaram um modo do que sois. Não estão retos na totalidade do que sois. Mediante aquilo que faz a possibilidade de retorno. Para onde é o retorno? O retorno se faz por si, basta estar endireitado. Se endireitamos,
não como conceito, não como intelecto, não como razão, nada disso. Se endireitamos, caminhamos reto. Por si andamos direito. Não é assim? Não precisamos fazer nada. Mas algo que quando entortamos, entendemos a vida como quisermos e cada um daí entendeu como queira, e realizou a obra e passa a discuti-lo por todas as partes, e fica uma discussão eterna, uma torre de Babel, num consignado que ninguém se encontra, nem mesmo aqueles que estão mais próximos, em aparência sim, porque para se encontrar precisa estar endireitado. Endireitado estamos numa conexão que em primeiríssimo lugar ao Pai, mais do que tudo nesta terra e nesta face, porque somos sustentados. Em primeiríssimo lugar, saber que todos os espíritos da natureza humana espiritual têm 7 entradas principais, todas muito parecidas. Se não tiver uma, não é da natureza humana espiritual, e está em estado de demência, ou está em estado de que é impossível congratular-se com outros seres da natureza humana espiritual. Se aqui estão todos assim, é porque existem 7 entradas que realizam uma obra que, de um modo ou de outro, estão sobre ajude-se de que são inteligentes, de que pensam, de que sentem, de que sabem, de que tem algo que discute todos os dias do que é certo ou errado, dentro da lei ou não, daquilo que podemos discutir infinitamente, mas só uma só. Em primeiríssimo lugar, nós não fizemos. Em primeiríssimo lugar, nem sabe como nascemos. Em primeiríssimo lugar, nascemos bem pequeno e crescemos, que nem bezerro. Cresce e se torna um touro. Nem sabemos direito como que faz dentro do útero para que seja este ser que vem e de que dentro de uma ordenação imensa e dentro de leis exatas formatam-se. De outra forma seriam monstros. Isso que nós somos. Então, se entendemos o que seja nascer, se entendemos o que seja crescer, está dentro do que entendemos, e vosso semelhante entende de outro jeito, não é exato. O exato é o exato. E isto é exato e não há quem mude. Então aquilo que nasce, e depois vem a terra e respira, ele não nasce pela coluna e sai pela cabeça. Tem uma ordenação sempre, em total e absoluto. Pode ter todos os desequilíbrios possíveis e estar natimorto. Mas é assim que é. E é sustentado. E se é natimorto, é sustentado aquilo que vai poder desagregar outra vez. Então, podem questionar, Madre Paulina, então o que é o espírito? Então, vamos dizer que tem 7 adornos. O primeiro adorno é aquilo que entendemos porque é aquilo que vemos e sabemos dele. O segundo, já não vemos mais. O terceiro, muito menos. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O espírito significa aquilo que não será um adorno que vai para outro adorno, que tira outro adorno. Ele é. Nunca encontramos o espírito, porque nossos adornos, de tal modo, de que entendemos do que o espírito é isto ou aquilo. O espírito é a capacidade direta de recepcionar a potência divina e realizar a obra daquilo que não acaba. E se precisamos de um corpo carnal,
é que deriva de algo que se afastou e precisamos de um embrutecimento maior do que já tínhamos. Porque não há maior embrutecimento do que estar encarnado. E também do subsequente de todas as camadas e de todas o que intermedia as camadas. Então quer dizer que saber do Espírito é ficar reto e saber que aquilo que conecta diretamente o Pai e de que faz totalidade de si mesmo e que não tem mais nenhuma história do que entende, só exatidão, este é o Espírito. Então o Espírito de Cristo quis demonstrar o que é o Espírito, a sua totalidade. Então ele era um Espírito encarnado e fundamentalmente, mais do que a carne, ele era o Espírito. E nós somos uma profusão de esquecimento disso. E por mais que tentemos de outro muito modo possível, de toda arrogância possível, tratar de entender de si mesmo, não adianta nada. Está rigorosamente dentro da lei. Inexoravelmente dentro da lei. Todos os formatadores de tudo que inteligencia nesse grande mundo estão nessa grande lei. Provavelmente muitos já estão invisíveis aos vossos olhos. Não foi nem possível realizar a própria obra de subsistir nesta terra. Nada. Uma humilhação total. Quando isto for uma revelação, e a revelação de que estamos tortos com muitos milhões de tortos igualmente, em discussões imbecis por toda parte, e que temos uma revelação disto e começamos a endireitar, a conexão começa a existir. Aí não existe a pergunta, o que eu vou fazer? Então pergunte para vossas pernas o que elas vão fazer se elas existirem. Elas vão caminhar. O que vai fazer? O que vai ser de quando tiver uma fome física de alimento? Vão comer. Então, quando perguntamos o que fazer, é que estamos muito tortos no lugar onde o que fazer está uma pergunta por todas as partes. E agora? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Muitos lugares dizem o que fazer. Ajoelhem-se, orem e deem vossos pecados para alguém ao abençoá-lo. Existe uma impressão mais efetivamente arrogante do que esta? E dentro desta arrogância, desta impressão, todos se ajoelham e creem absolutamente que, se tratando que sejam seus pecados, serão abençoados, tendo algum tipo de prática ou de rito. Sabe por que Madre Paulina está tratando disso? Porque Madre Paulina esteve na conjunção desta Santa Igreja Católica Romana por muitas vidas, tanto como homem, do elemento masculino, do elemento feminino. No elemento masculino, sua graduação foi possível daquilo que no elemento masculino era possível. E no elemento feminino, poderia-se dizer que disseram, dentro dessa grande organização, alguém precisa ser uma santa. E para ser uma santa precisa estar lá, e trajar-se assim e realizar esta obra para ser mais uma santa. E trazer mais impressões desta santidade ainda. Isto está gravado. Então poderia dizer que eu poderia ter mais cautela com todos os seres encarnados que aqui estão, incluso com este aqui que é intermediário, mas tanto incluso o que é intermediário. E Madre Paulina, temos uma aprovação disto. E não haveremos de mudar de nome, de nada. Incluso também que neste momento existem centenas e centenas de seres que estão indo para algum lugar de Madre Paulina. Quantos reinam aqui? Mas sabe quantos invisíveis reinam? E sabe quantos invisíveis têm a revelação do que tratamos? Sabe quantos estão vindo para cá? Isto nos importa.
Não nos importamos em melhorar a tortura humana, porque é um engano. Melhorar o engano é um engano maior que melhora o engano ainda. Isto é tratado crístico. Então, em primeiríssimo lugar, o Pai é a sentença maior crística, a única possível, de que este fundamento maior de todas seja possível, de outra forma tudo se perderá no caminho. Então, saibam todos nós aqui, todos que estão invisíveis, em primeiríssimo lugar o Pai, sabe por quê? Porque se não existe o Criador e que manifesta a vida, não existiria a vida. Não existiria uma célula presente em vosso organismo físico nesta hora. Uma só. E todas elas possíveis. Então as células estão vivas enquanto existe algo que potencializa para viver. Depois elas morrem quando existe algo que potencializam aquilo que precisa degradar-se e morrer. Então significa que se somos sustentados e temos uma herança dessa sustentação, por uma natureza pródiga, como um baú de milagre para nós, isso é um milagre. Se isso não for milagre, onde vamos encontrar o milagre? Então de todos os místicos desta terra apenas disseram, se não encontrar em vós, não vai encontrar em lugar nenhum. Mas se não encontramos o milagre em nós, é porque estamos perdidos e caminhando entre uma multiplicidade de enganos, e de que isto depelpara, tira, mortifica o que esta grande vivificação entra para nós. E esparramamos e gastamos todos os recursos, como todos aqueles neste mundo que ganham muito e gastam tudo. E os bolsos estão sempre vazios. Primeiríssimo lugar o Pai, porque vos sustenta. Primeiríssimo lugar o Pai, porque vos sustenta vosso semelhante. Então, primeiríssimo lugar o Pai, muito mais do que vossos semelhantes. Entendemos ao contrário. Vivemos o contrário. Nós podemos entender o que quiser dos nossos semelhantes, e os nossos semelhantes também o que quiser de nós. Então, quando estamos tortos assim, caminhamos dentro desta tortura porque o fundamento desapareceu. Repetindo, desapareceu há séculos. Séculos e milênios, desde um fundamento onde direto ficamos tortos e trabalhamos pela tortura. Entre duas circunstâncias, escravizadores e escravizados. Comemos direta ou indiretamente potência divina. Se estamos longe da luz, comemos indiretamente através de todos os seres que estão à nossa volta. Se estamos na luz, nós alimentamos direto. Nos alimentamos direto, não interferimos em nossos semelhantes, em seus destinos, em suas leis e tudo mais. A única coisa maior de todas que sejamos intermediários deste fundamento. Fundamento é fundamento. Se inventarem um modo de se autossustentar agora e não deixar esta terra e não degradar os tecidos, podem levantar e dizer sim. Aí tereis o próprio fundamento e fareis regiamente esse fundamento. Aquilo que extravia, anestesia e insensibiliza. E todo proveito daquilo que é escuro é insensibilizar, para poder sugar o que puder. Insensibilizar. Então sempre tratam aqui, e Madre Paulina já ouviu muitas vezes, que é muito natural isso. Então existem morcegos da vida selvagem, e de que são pródigos porque existem, e pródigos porque existem porque são sustentados. Mas eles
tem algo muito parecido, por isso que tratam de algo parecido com isso. Eles anestesiam e sugam o sangue. Então eles vivem indiretamente. Mas também nós anestesiamos os animais e os comemos. De que tamanho que nós somos? Quer dizer que aquilo que mortifica está legalizado nesta grande pátria de Torto. Totalmente legalizado e com o direito de discussão como quiserem. Só que algo que não se discute é o fundamento. Ninguém pode discutir do fundamento que dentro da natureza humana e espiritual temos pelos na cabeça para proteger o cérebro. Aquilo que evidenciamos, do que entendemos em nossa vida, ele que fica torto. Temos a certeza que somos aquilo. Damos a vida pela certeza que temos que somos aquilo. Tudo que é possível. Isto que significa que algo nos insensibilizou. E nos fez crer dentro de uma impressão de que somos aquilo, de noite. E através daquilo é que dirigimos a nossa vida, para isto ou para aquilo. Então a sensibilidade e a insensibilidade, quer dizer que quando tira a sensibilidade da dor, pode realizar o que quiser, porque estamos tranquilos e rindo, sendo que podemos estar sendo amputados. Sensibilidade. Então, a sensibilidade significa algo que desde a primeira camada mais embrutecida, a sensibilidade que temos através da dor, de evitar o tropeço, evitar a quebra ou evitar tudo isto. Sensibilidade. Muitos vêm sem essa sensibilidade, então precisam de algo que os faça caminhar, de outra forma se quebram inteirinho. Sensibilidade. Então, sensibilidade significa que é indiscutível. Alguém pode discutir isso aqui? Que se não tivesse uma sensibilidade suficiente, estariam esmagados fisicamente através de algo que se chama dor orgânica, física. E nas outras camadas que já tratamos, é a mesmo, sensibilidade. Se não temos sensibilidade, caminhamos do jeito que quisermos, pisamos em todo modo. Fazemos todos os atributos que recebemos de graça e distribuímos ao léu por todas as partes, intercruzando, fazendo um tecido imenso. Então, aí precisaria o quê? A sensibilidade. Para poder ter a revelação de que modo adentramos e cruzamos todos os caminhos dessa vida. Se for de uma vez só, enlouquecemos. Então, tudo está sobre um fundamento, sensibilidade. Se nossa condição emocional fica insensível e tratamos dentro da insensibilidade, o quanto podemos realizar nessa vida através disso? E tudo que tratamos de fundamento é aquilo que é muito simples. Sempre procure o simples, não o complexo. Tudo que é muito discutível, provavelmente é engano. Mas saiba, como sempre tratamos aqui, todos tratam, Eurípides Barçanufo constituiu 2 obras através disso. Então, o que significa um conglomerado de engano? Faz uma vila, faz uma cidade, e faz uma organização, e ela tem lei, tem justiça. E
dentro daquilo que torna e traz essa insensibilidade disso, lutamos por aquilo dia e noite. Isto é pródigo. Então algo aconteceu muito lá atrás, que espíritos da natureza humana e espiritual precisariam passar do limite em débito e precisariam estar num modo de vida e de evolução como encarnados, todos nós, já que Madre Paulina também o é e esteve encarnada há tão pouco tempo que poderia alguém que estivesse nascendo nesta terra estar vivo ainda. Quando temos a revelação de que uma organização, maior organização desta terra, e de que está como encarnados e desencarnados em várias atmosferas sem ação, e que esteve presente e de que estava torto, tornando a possibilidade da totalidade crística numa totalidade externa de poder, degradação, e de que todos estão tortos e se entendem do papado ao vigário. Bastando isto do que tratamos, já que o que tratamos não é discutível, é um fundamento de como uma organização, de que dentro do esquecimento do fundamento, realiza-se por toda parte e tem a certeza que é caridosa, tem a certeza que é benevolente. A caridade de Madre Paulina, e que está repleta de todos os assuntos possíveis disso, está em muita literatura por toda esta parte, e de que Madre Paulina era um ser altamente caridoso e que se dedicou a vida aos necessitados. Centenas fazem isso. Então seriam centenas de santos, muito mais do que isso. Só que existia um aceite deste propósito. E hoje, nesta dissidência deste propósito, estou aqui me manifestando, mas para milhares de seres invisíveis que estão vindo para esta terra, porque toda esta terra estão tomados, tortos, insensibilizados e tudo e mais. E repetindo para todos vós que estão aí, e principalmente, dentro do milagre da recepção, da audição, todos vós estão aí. E na audição ainda tem um aparelho aqui que ajuda a recepcionar o som, as orelhas, todos nós. Então isso faz parte deste fundamento. Recepciona todo muito parecido. Então, isto é um milagre, ou aquilo que é discutível, que podemos ouvir o som, porque existe um aparelho auditivo disto ou daquilo, de que vai para o cérebro faz isto, disto. Toda a ciência diz isto. E o que sustenta a possibilidade disto? É invisível, o aparelho não vê. Mas também o aparelho não vê que aquele que vê o aparelho também está sendo sustentado. Então isto é pródigo. Então neste depoimento, por assim dizer, repetindo, porque sempre repetimos muito, este que nos dá a possibilidade de manifestar é encarnado e poderá ser cobrado disto. Mas nós nos entendemos bem. Dificilmente será
Porque não há o que prove o contrário do que tratamos aqui. Então todos nós, encarnados nesta Terra, que numa visão direta de todas as camadas, sois uma prodigalidade, um milagre, senão não haveria. Um milagre da vida, como toda a vida é e é apenas milagre. O conteúdo do contrário é aquilo que mortifica aquilo que é milagre. Se mortifica, e nós não estamos no milagre, uma equação exata, um coeficiente, estamos enganados. Então adentra para nós 10 e gastamos 9,5 para viver e continuar a vida. E onde está? Está em todos os assentos daquilo que nos movimentamos, pensamos, sentimos, em todas as atribuições, em tudo que intercruzamos nesta vida. E aquilo que intercruza nesta vida, existem aqueles que se insensibilizam, colocam algo em nós e nós os sustentamos. Então parece que já ouviram falar de todos os umbrais, não viram? Já ouviram falar de todos os escravos dos umbrais? Já ouviram falar de todos os obsessores dos umbrais? É muito claro, em muita literatura, mas quando lemos aquilo, é os outros, não nós. Em débito e degradação absoluta, que quase por um triz, dentro da insensibilidade total, está perdendo a característica da natureza humana e espiritual. Já ouviram falar disso? Então isto é uma equação, então não precisa a Madre Paulina tratar disso. Apenas quando, dentro daquilo que entendemos de nossa vida, diretamente olhamos para aquilo e dizemos sim. Provavelmente sou um deles. Então, Madre Paulina está escutando um choro, está sendo sustentado para chorar, já principia a inteligencia, já sabe buscar o alimento rapidamente. Os ossos vão crescer rapidamente, num módico legal de ordenação inacreditável. É assim que o milagre vê o milagre, assim. Senão, podemos dizer que é uma pessoa linda, que vai crescer e vai ser médico. Vai ser o quê? E de que vamos levá-lo a ser para ele ficar bem grande e útil nesta terra? Isto. Ou vamos vê-lo como um milagre e fazer deste milagre crescer mais ainda, potencializar-se mais ainda? A égide da vida é o que faz dela integralizar em total, absoluto, naquilo que foi intentado. Vós todos, nós também. E na égide daqui da vida, existe algo aqui que faz por si só. Então, seres que estão potencializados, quer dizer, tudo aquilo que é dentro, o tesouro que entra, não sai o suficiente. Dentro daquilo que é a visão avisa, dentro do que o guia ordena, e assim por diante,
realiza uma obra de uma petição no interior deste portal de ubicação, que houvesse um espaço bem pequeno entre meio, de que pudesse estar um pouco mais potencializado. Para que, neste potencializado mais, tudo o que fosse mais simples pudesse acontecer. Sim, estão assentados. Não tomem todas as partes, ou do que queiro ou não queiro, assentam-se. Então potencialize uma possibilidade de estar o máximo possível presente, já que é o ato de vossas vidas estarem aqui, como o de Madre Paulina, como todos aqui. E se este ato for inteiro, significa que temos uma revelação do que é um ato inteiro. E quando este ato inteiro desaparecer, que dentro do esquecimento mil, vamos sair ali fora e vamos para aquilo que interagimos, integramos nossa vida e todos os nossos tesouros para todas as intenções possíveis lá fora. E se esta potência mais permanecer, permanecer e permanecer, mas se não permanecer, temos uma revelação, põe a mão nos bolsos e vê que está vazio disso. Não é simples lá fora colocar a mão nos bolsos se está cheio ou vazio. Nossa, está vazio o meu bolso. Quer dizer que minha potência de realizar qualquer obra externa precisa estar paralisada, porque não há como, com o bolso vazio, fazer qualquer obra que possa realizar lá fora. Quando assim, vamos tratar aquilo que tratamos sempre, porque aqui tratamos da primeira página do fundamento. Só depois da revelação do fundamento é que tem a outra página. Mas tratamos sempre dela. Quando houver, vamos tratar da outra página. A potência divina. Tudo que se manifesta externamente, tudo que se manifesta externamente ou interiormente. Quer dizer, o que se manifesta exteriormente e interiormente é uma manifestação e ele existe. E é visível para todos, e é visível também em aparelhos, e é invisível de qualquer modo. É muito simples o que é o reino, olhe para fora. A potência divina não é manifestada por uma outra potência divina. Ela nunca, jamais será vista, porque não é manifestação, é potência divina. Está numa velocidade tão imensa e tão grande que podemos alcançar e viver lá. Jamais é manifestação, por isto se discute Deus. Ela é aquilo que faz o manifestado existir, o manifesto existir. Então, se pensarmos, se sentirmos e guardamos no nosso coração que sentimos, ele é externo e é uma manifestação, e é visível e está sendo sustentado. Entendemos que é só nosso, do nosso coração, e de que está aqui dentro, guardado, é visível. Tão visível que quando vamos falar com São Pedro vai olhar para o nosso coraçãozinho que guardamos só para nós. Porque é visível e é sustentado e permanece ou não, seja o que for de qualquer modo. Então isto, podemos tratar disso. Então disse que é o incognoscível. Então Deus é o incognoscível. Aquilo que não é cognoscível, ou que não é manifestado. Incognoscível.
eternamente, e o eterno também está no módico do tempo, e ele é externo, ele é visível. Então o tempo também é sustentado. Está sendo ampliado aqui. E o que está sendo ampliado aqui? Saibam todos vós, quando existir uma retenção do Pai, esta retenção aparece por si só. Não vamos para algum lugar para buscá-la. Então, no termômetro da potência divina, no termômetro da velocidade de cada camada desta potência tem uma velocidade. Então, uma velocidade a mais vem a velocidade de baixo. Mas se a velocidade de baixo ela só souber que existe a velocidade de baixo, permanecerá só a velocidade de baixo, como este grande mundo lá fora. E aqui tem uma velocidade um pouquinho maior, bem pequena, minusculamente pequena. Então eu disse que os grandes mestres, os grandes seres de luz, lembram? Seres de luz, quando eles se aproximam, trazem consigo uma potência, uma luz, e de que ela se espalha. Já ouviram isto todos? Pois assim o é. Se não houver essa luz em nós, é porque está apagada. É porque a potência desta bateria está fraca. Então, há um indicador para todos que se manifestam aqui e para todos que estão neste reino do portal de edificação, já que neste local a equação exata é aquilo que nos manifestamos através dela todos. É trazido para todos nós, e principalmente do acontecido para cada um que se manifesta aqui. E que quando potencializados, não porque vamos realizar a obra disso, daquilo, ou por aquilo que vai acontecer para nós, quando esta potência divina mais, ela já ajusta todo um alinhamento nosso. Já ouviram falar de alinhamento orgânico? Já ouviram falar de outros alinhamentos que existem numa camada que é bem próximo ao orgânico, de que quando existe esse alinhamento, sentimos um bem-estar. Mas existe um alinhamento muito mais profundo, que é da potência divina realçada por mil, e de que quando alinha tudo, temos algo inacreditável, um intento inacreditável. A sensibilidade volta para os pés, para as mãos, para tudo. E temos algo inacreditável, falando, meu Deus, meu Pai. E nisto que tratamos aqui agora, e vamos tratar como sempre tratamos. Existe uma passagem pródiga. Então esta passagem pródiga não está dentro do geográfico, nem do histórico, nem do emocional, nem de nada. E ela, quando a potência em nós realiza a obra daquele tamanho que precisa, surge uma passagem e tem uma porta. Esta porta e essa passagem, no indicador, ela se abre como aparelhos que se abrem apenas para digitais. A digital é a potência divina exacerbada, ela abre. Mais do que diz, venha, ela nos puxa. E a velocidade que nos puxa significa que essa passagem
quando terminar a passagem, nós não sabemos se ficamos 1 segundo, 30 segundos, 1 hora ou uma vida. Chegamos no lugar, né? Quando somos puxados por isso, chegamos, como tratamos sempre aqui, dentro de um rito de passagem, já que o rito de passagem quer dizer, é um rito de que passa de algo para algo e tudo fica como nunca foi. Chegamos à Terra, ao espírito do descanso. Ora, por que o descanso? Porque todos os bilhões de seres encarnados que estão nesta Terra, pequeno, médio, grande, é extremamente cansativo. Mas é que nós estamos tortos, entendemos do que aquilo é nossa vida, entendemos que podemos nos deliciar com tudo que o mundo nos dá e ter um pouquinho de esquecimento de que estamos cansados. E nesta terra do descanso, quando os atingimos lá, não da maneira como podemos entender jamais, e o descanso totalizado nós mais ainda dentro daquilo. Então, chegamos a entender que chegamos na glória de Deus, Pai Todo-Poderoso, porque só do extremo cansaço de vidas e vidas sucessivas, de repente tomamos um banho de descanso. Quando tomamos um banho de descanso, numa velocidade que é incompreensível, temos uma gratidão do mesmo tamanho. Então estejam vós nesta primeira universal camada terrena de um cansaço extremo, uma sede extrema, algo se aproxima e dá um assento para sentar em um copo de água bem fresca. O que acontece? Lacrimejamos e entramos, agradecemos até o fim da vida. Depois mentimos também. Mas multiplicam isso por uma velocidade infinita. Quando isto acontece e a gratidão acontece, entramos em oração, não porque pedimos para entrar em oração. A oração compete que ela em si mesma está na oração. Oração é como uma potência que está em descanso, em gratidão profunda, tem um contato real e direto, máximo possível, com o seu pai e sua mãe, direta. Tudo que entendemos ao da oração é que vamos em alguma hora orar para algo. A oração é total em nós. Então, vamos levantar as duas mãos num sinal de todos nós que estamos prontos para algo. Todos prontos. Estou presente. Tenho totalidade nesta presença. Estou pronto. Sempre trazemos também que quando entremos em oração, que podemos pensar ou discutir do que será que é isto que é oração. Oração é um contágio direto, em totalidade. Há 3 vertentes aqui neste estado de oração. 3 vertentes. A primeira vertente, que tem um indicativo dentro da lei do portal da ficação, para cada um de vós e para cada um de todos que estão invisíveis e fantasmas daqui de vossos olhos. De que cada um dentro das vossas jornadas, seja esta, seja anterior, seja bem perto ou bem longe, tem um indicativo de que cada um de vós
já teve um indicativo numa velocidade imensa, até de saber que existem seres para cada um de vós. Existem seres para cada um de vós, como vós, apenas invisíveis, que estarão próximos de cada um de nós e de nós. Existe um proveito disso. Estão acordados de sua circunstância de vida, sabendo que estão desencarnados, com o peso da impressão da carne, de que dói até os ossos, ou não. E se eles chegarem bem perto, tocarão vossas mãos e terão um diálogo, como seria, de um encarnado, de que discute se existe vida depois da morte. Ou será que é o Espírito, sendo que sois vós o Espírito que comunica com o Espírito? Talvez ele diga, quanto tempo eu esperei para isso, eu precisava disso. Mas todas as vezes que fosse possível estar próximo, estávamos de costa, de lado, de frente, estava com todos intentes para todos os lados, que era impossível estar presente em totalidade. Saibam, estou igualzinho. Se olho para os meus pés, olho para minhas mãos, olho para os tecidos, estou igualzinho. Então, para entrar aqui, precisa estar totalmente acordado de sua circunstância de vida, e que não poderá trazer nada de embaraço para qualquer um de vós. E são testados para isto. Uma outra vertente da incidência de um guia. Então, um guia, ele não é alguém que caminhou convosco em uma jornada. Um guia é um guia. Um guia não é de subsessor. Um guia é guia. Então, já ouviram falar de guia? Guia é guia. Então, tem uma multiplicidade de guias encarnados para isto ou para aquilo. Ele é um guia porque ele sabe o percurso de entrada e de saída. Ele sabe o que demonstrar. Ele é um guia. Então, o guia, existe um guia onde? Nos fundamentos das irradiações, onde os guias estão lá dentro delas, na magnitude de muitas centenas de seres que também estão promulgados nela. Então, estas estão prontas e o guia está aguardando para que levantem a mão. Aí, todos estarão. Então, existem 7 radiações principais multiplicadas e multiplicadas e multiplicadas. Cada um de nós está sob uma. E este guia pode estar aguardando e olhando para todos vós. Mas este guia, como ele é guia, ele vai trazer uma voz e dizer, sabe, estão muito longe de casa, mas eu sei como é voltar. Querem? Provavelmente não quereríamos. Porque quando existe algo em nós em desespero de retorno, nós abraçamos esse guia e falamos, onde me leva? O que quiser, faça o que quiser, eu só vou indo caminhando junto, porque eu estou perdido. Eu estou perdido no escuro, eu estou perdido na selva, ou estou perdido no oceano, ou estou perdido na minha vida, ou estou perdido. Esta é uma vertente. Cada um está sob a irradiação de um guia, dependendo da confecção. E a última vertente são seres da natureza humana e espiritual, especialistas naquilo que intenta dentro da cura, seja essa da mais profunda, da mais superficial, ou seja o que for. E rapidamente para todos nós haverá isto. Existe um veredito, existe um verbo, existe um escrito, existe uma intenção para cada um aqui.
Então, podemos ser curados nem aquilo que pedimos para ser curados, ou por aquilo que pedimos para ser curados, for por der um proibitivo. O proibitivo legal não pode interferir. Mas no que for possível, será. E existem muitos deles. E a agilidade é imensa, já que a vidência é absolutamente total. Não precisam de aparelhos, porque temos em nós a visibilidade total de tudo. E tem a petição, e a petição já está dentro da lei, organizada para tal. Rins, fígado, vesícula, pulmão, estômago, laringe, circulação. No efetivo disto, este algo, tudo já está feito para cada um de vós e de nós. Afastam-se, e todos eles, ao mesmo tempo, vamos entrar em algo que só diz respeito, e em algo, fundamentalmente, principalmente, do épico crístico, mas é muito antigo, muito antigo, muito antigo, já que quando há este contágio entre seres espirituais de muitos modos, existe algo que tratamos como consagração. Consagramos o efetivo desta possibilidade. E a eminência máxima de consagrar o Espírito, o Pai, aquilo que sustenta o manifesto. O sangue de Cristo, que significa aquilo, que a potência máxima é o contingente máximo direto entre o ser, o Filho e o Pai. Aí existe o Filho e o Pai e o Espírito Santo. Então, Madre Paulina está tratando de uma liturgia. Madre Paulina está tratando de um fundamento eterno. Quando há consagração, podemos talvez ter um pouco de sensibilidade para tudo que está escuro demais por todas as partes. Escuro demais, e de que esta consagração é uma luz que permeia e de que sempre vai ter o referencial entre aquilo que é claro e escuro, entre a luz e a escuridão, entre a sensibilidade e a insensibilidade, entre o esquecimento e a lucidez, entre aquilo que está vivificado e o que está morto. Pode abaixar as mãos. Tudo isto quebra-nos um tanto, mas se um tanto que nos quebra está na nossa própria cegueira, outra vez num grande engano, então a ruptura disso significa mais, muitíssimo mais, do que ir numa romaria para Madre Paulina. Isto significa o máximo de que Madre Paulina está sendo intermediária desta ordem magnífica, dissidente em totalidade daquilo que já tratamos, e manifestando também a gratidão por este que me dá a possibilidade de manifestar, não por esforço,
nem por sofrimento, nem para apagar os pecados, mas só para apagar todas as ignorâncias e o esquecimento profundo que já houveram. Salve, filhos e filhas!